Unicórnios existem. Peguem essa proposição. O que faz ela ser científica ou não científica? Ela é científica porque é passível de ser falseada empiricamente? A falseabilidade ou falseacionismo foi o critério proposto por filósofos da ciência Karl Popper para distinguir o que é conhecimento científico e não científico. Mas será que esse critério de falseabilidade serve, é adequado, é suficiente ou necessário para distinguir o que é ciência e o que não é ciência? Eu ia deixar esse vídeo mais para adiante, mas resolvi antecipar essa temática porque vocês já devem ter visto por aí pela internet a utilização do critério de falseabilidade proposto por Karl Popper para deslegitimar certas correntes teóricas, principalmente o marxismo. Mas será que esse critério de falseabilidade, muito utilizado pelos ditos racionalistas, é adequado? Essa problemática em distinguir o que é ciência e o que não é ciência está inserido no campo da filosofia no chamado problema de demarcação e vem acompanhando a história da filosofia desde a Grécia Antiga até os dias atuais. De forma muito breve, o problema de demarcação tem como objetivo estipular critérios que sejam necessários ou suficientes para demarcar o que é ciência e o que não é ciência. A tentativa de estipular critérios que fossem necessários ou suficientes para demarcar o que é ciência e o que não é ciência vem desde Aristóteles, passando pelos pensadores modernos como Galileu, Newton, Descartes, Francis Bacon, até o embate entre o positivismo lógico e os popperianos no século XX e se arrasta até os dias atuais. Para Aristóteles, uma proposição seria científica se tivesse o caráter universal, se fosse passível de ser generalizável e fosse plenamente precisa. Para os pensadores modernos, a partir do século XVII, a prática de uma boa ciência tinha como requisito encontrar evidências empíricas na realidade. Aliado a isso, o acúmulo de observações empíricas na realidade era fundamental para a prática de uma boa ciência para os pensadores modernos. No século XIX, os positivistas argumentavam que esse acúmulo de observações empíricas não era necessário. A prática de uma boa ciência, uma proposição seria científica se tivesse a capacidade de previsão de eventos futuros. Mas é sobretudo no século XX que o debate do problema de demarcação ganha muito mais intensidade. Entre as décadas de 1930 e 1950, os pensadores do chamado Círculo de Viena vão propor o verificacionismo como um critério de demarcação entre ciência e não ciência. Sob o verificacionismo, então, uma proposição seria científica se fosse possível ser verificada empiricamente. Já na década de 60 vai surgir a proposta do Thomas Kuhn com os paradigmas científicos, depois vai surgir a proposta do Lakats com os programas de pesquisa científica. Na década de 1960, Feyerabend propõe que não há necessidade de um critério de demarcação. Depois vão surgir propostas multicriteriais, como a de Mario Bunge, mas é evidente que a falseabilidade proposta por Karl Popper foi a que mais obteve notoriedade e maior influência em diversos campos do conhecimento científico. Na década de 1930, Popper vai publicar o livro A Lógica da Pesquisa Científica, com o intuito de fazer a crítica aos pensadores do Círculo de Viena e a forma indutiva de fazer ciência. Sob o critério de verificacionismo do positivismo lógico, uma proposição seria científica se fosse passível de ser verificável empiricamente. Popper vai fazer duas críticas ao verificacionismo, uma crítica lógica e uma segunda crítica à concepção indutiva de fazer ciência. Do ponto de vista lógico, segundo Popper, o verificacionismo falha muitas vezes em identificar proposições pseudocientíficas como unicórnios existem. Essa afirmação pode ser verificada ao encontrar um unicórnio. Mas não encontrar um unicórnio não estabelece que ele não exista de acordo com o verificacionismo. Embora totalmente irrealista, do ponto de vista do verificacionismo, essa proposição poderia ser parte da ciência. A outra crítica diz respeito a generalizações indutivas. Peguem a generalização, todos os cisnes são brancos. Alguém pode falsificar essa observação ao encontrar um cisne negro. Essa proposição não pode ser generalizável em absoluto. Não importa quantos cisnes brancos encontrarmos, não saberemos ao certo se há algum cisne negro por aí. Dados esses problemas do verificacionismo, Popper vai argumentar que é um critério inadequado e vai propor que uma proposição é científica se for passível de ser falseada empiricamente. Para o Popper, então, a história da ciência não é a acumulação de teorias verificadas, mas é a superação de teorias falsas, uma concepção negativa do empreendimento científico. Sob a falseabilidade, então, uma proposição é científica se for passível de ser falseada empiricamente. O objetivo do Popper, então, é dar uma concepção negativa do critério de demarcação entre o que é ciência e o que não é ciência. Olha o que ele vai dizer. Em outras palavras, não exigirei que um sistema científico seja suscetível de ser dado como válido de uma vez por todas em sentido positivo.
Exigirei, porém, que sua forma lógica seja tal que se torne possível validá-lo através de recursos a provas empíricas, em sentido negativo. Deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema empírico. De acordo com a falseabilidade, então, uma proposição é científica se for passível de ser falseada empiricamente. Quando falseada e seu resultado é positivo, uma teoria ou proposição é corroborada. Com isso, a proposição ou a teoria é corroborada e é aceita provisoriamente até ser testada novamente. O que Popper tenta então é virar de ponta cabeça o positivismo lógico e dar uma concepção dedutiva da ciência. Mas será mesmo que a falseabilidade é um critério adequado? Ele é necessário ou suficiente para garantir uma boa demarcação entre o que é ciência e o que é não ciência? Vamos a alguns problemas então. De acordo com a falseabilidade, a teoria da evolução pela seleção natural proposta por Charles Darwin é metafísica. Em sua biografia intelectual, Popper vai argumentar que a evolução é metafísica por não ser suscetível de prova. Obviamente, uma afirmação como essa gerou um intenso debate e gerou uma grande polêmica, e Popper teve que se retratar posteriormente. Mas o que importa é que, sob o critério de demarcação da falseabilidade, a evolução por seleção natural não é ciência. Vocês conseguem imaginar a biologia moderna sem a teoria da evolução por seleção natural? Impossível. Nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Esse é o título de um famoso ensaio do famoso biólogo evolucionista ucraniano Theodosius Dozansky. Mas vamos deixar essa polêmica de lado e vamos adiante. Sob a falseabilidade, o arcabouço teórico construído por Marx não pode ser caracterizado como ciência, segundo Popper. Isso por um motivo muito simples. Popper era contra o projeto de transformação social que estava implícito na teoria de Marx. Como nos alertou Lukács, nenhuma ideologia ou teoria é inocente. Há sempre uma concepção de mundo por trás que busca validar essas concepções teóricas. E Popper era um defensor da sociedade aberta, da sociedade liberal, e vai atacar o arcabouço teórico de Marx com as mesmas concepções vulgares de todos os outros autores, como determinismo histórico, economicismo, reducionismo e por aí vai. Somente os acontecimentos históricos poderiam validar ou não o arcabouço teórico de Marx. E as principais tendências de desenvolvimento da sociedade capitalista que Marx desenvolveu em O Capital parecem ser corroboradas cotidianamente. Vamos a algumas delas. Primeiro, centralização de capital. A formação de oligopólios é uma tendência do desenvolvimento capitalista. Todas as grandes áreas da produção mercantil é formada por grandes oligopólios que comandam toda a produção. Basta olharmos o caso dos alimentos processados. 10 empresas comandam toda a produção e distribuição desse segmento. Segundo, desemprego e pauperismo relativo. Em períodos de acumulação intensiva, há mais incorporação de mão de obra no processo produtivo. Em períodos de acumulação extensiva, há mais expulsão e aumento do pauperismo. Terceiro, capitalismo tem necessariamente crises recorrentes. O modo de produção capitalista não vive 15 anos sem crise. A crise faz parte da dinâmica, não é uma doença externa. E vocês já sabem, em algum momento da vida de vocês já passaram por alguma crise econômica. Desenvolvimento tecnológico como forma de poupar mão de obra. Tendência à queda de taxas de lucro. Mercantilização de todos os aspectos da vida social. Devastação ambiental e por aí vai. São todas tendências que Marx já tinha desenvolvido em O Capital e em outras obras que recorrentemente se impõem com férrea necessidade na história. Mas vamos em frente, eu quero argumentar aqui que a falseabilidade não é necessária e nem suficiente como critério de demarcação entre ciência e não ciência. A falseabilidade proposta por Popper não é necessária para a ciência. Não é necessária porque há diversas hipóteses científicas que não são passíveis de ser falseadas, apenas comprovadas. Como a evolução das espécies, as pesquisas sobre ondas gravitacionais, planetas extrasolares, multiverso, buracos negros e por aí vai. Esse tipo de pesquisa não pode ser falseável, apenas verificável. E sob o critério de Popper não deveriam ser consideradas, portanto, ciência. A falseabilidade não é suficiente como critério de demarcação entre ciência e não ciência. Não é suficiente porque algumas hipóteses pseudocientíficas podem ganhar status de ciência, como no caso algumas hipóteses da astrologia. Mesmo que seja incompatível com toda a ciência estabelecida até então, a hipótese de que o movimento dos astros influencia a personalidade humana é falseável. Portanto, sob o critério de falseabilidade, ela poderia ganhar o status de ciência. A falseabilidade não é suficiente, então, como um critério de demarcação entre ciência e não ciência, pois teorias que são totalmente incompatíveis com o conhecimento científico estabelecido
podem ganhar status de ciência. Vou utilizar aqui uma passagem do filósofo da ciência Mario Bunge para termos uma ideia da situação. Por exemplo, seguindo Popper, a hipótese de que a Terra é plana teria sido científica antes da viagem de Magalhães, porque era falsificável, já que podia imaginar uma viagem pelo mundo. Na minha opinião, não era, isso por um motivo diferente, porque era incompatível com a maior parte do conhecimento científico da época. De fato, contradiz a suposição da astronomia grega, que a Terra é um corpo tão redondo quanto o resto dos corpos chamados celestes. A hipótese da Terra plana era popular e estava inscrita na Bíblia, mas os astrônomos sabiam que era falso muito antes de Magalhães. 17 séculos antes da expedição de Magalhães dar a volta ao mundo, o astrônomo grego Eratóstenes havia calculado o diâmetro da Terra. Ou seja, a tese da Terra plana não era científica porque era incompatível com o corpo de conhecimento científico da época. Então, o critério de falsibilidade nos permite reconhecer algumas proposições que podem ser pseudocientíficas, mas ela falha muitas vezes em encontrar proposições pseudocientíficas e que são totalmente incompatíveis com o conhecimento científico da nossa época. Nem mesmo as ciências duras, as ciências naturais, utilizam a falsibilidade como um critério de demarcação entre ciência e não ciência. Aliás, recentemente o famoso físico Sean Carroll publicou um artigo criticando o critério de demarcação proposto por Popper e afirmando que esse é um critério inadequado para as pesquisas cosmológicas sobre o multiverso. Quero finalizar dizendo que essas propostas unicriteriais de critério único para demarcar o que é ciência e o que é não ciência parecem muito insatisfatórios diante da complexidade da ciência moderna. Posso tentar desenvolver essas questões em vídeos futuros, mas por hora eu quis só sumariar as principais limitações da falsibilidade proposta por Popper. Vou deixar aqui também uma bibliografia excelente, leiam essa bibliografia e até a próxima.